período da história da igreja na terra. Cada parágrafo desses capítulos representa um período da história da igreja na terra. A igreja de Éfeso representa a igreja vitoriosa do século I. Aquela igreja experimentou inúmeras vitórias, porém, depois o amor se esfriou. Depois de um século, o amor daquela igreja se esfriou. Línguas, não tinha mais manifestações do Espírito Santo. Não falavam mais em línguas. Razão para a qual, para aquela igreja, Jesus disse: eu sei as tuas obras, conheço o teu labor, a tua perseverança, porém tenho contra ti. Lembra-te de onde caíste, arrependei-te e volta à prática das primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. A igreja de Esmirna representa a igreja perseguida do século II e do século III. A igreja do século II e do século III foi a mais perseguida aqui na terra. Ela sofreu a maior perseguição dos imperadores romanos. A ordem era exterminar o cristianismo. Bíblias foram queimadas, crentes foram queimados, reduzidos a cinzas. Outros eram enrolados em peles de ovelhas e lançados aos cachorros. Houve perseguição financeira. Aquela igreja era pobre diante dos homens, mas rica diante de Deus. Para esta igreja, Jesus disse: conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Não temas as coisas que tens que padecer. Tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Igreja de Pérgamo representa a igreja popular do século IV e do século V. Tornou-se popular e elitizada. O imperador se converteu. Ser crente estava na moda. O evangelho saiu dos palacetes e entrou nos palácios. A igreja foi contaminada. O imperador fazia favores financeiros. Líderes daquela igreja, para não perder a ajuda do Estado, começaram, para agradar o imperador, a introduzir costumes pagãos dos gregos e dos romanos na igreja. Por exemplo, culto para os mortos, a extrema unção e a adoração a anjos e a santos na igreja. Os deuses gregos que tinham o seu equivalente romano estavam sendo adorados com nomes de santo. Para esta igreja, Jesus disse: tenho contra ti, porque tens lá o que segue doutrina de Balaão, e que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço, eu detesto. Arrependei-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra ti batalharei com a espada da minha boca. A igreja de Tiatira representa a igreja pagã, apóstata e desviada.
do século VI ao século XV. Tornou-se pagã, apóstata. Caiu-se o imperador, levantou-se o papado. Era o Papa quem mandava. A leitura da Bíblia foi proibida. Em vez de seguir a doutrina dos apóstolos de Cristo, eles começaram a seguir os dogmas da igreja. Heresias foram instituídas no culto ao Senhor. Instituiu-se culto a Maria, e esse foi o período mais escuro e mais longo da história da igreja. Razão pela qual a carta da igreja a Tiatira era mais longa, e para esta igreja Jesus disse: tenho contra ti que tolera Jezabel, que ensina a igreja e seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisa sacrificada à idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu a sua prostituição. Eu sou aquele que sonda a mente, o coração, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Igreja de Sardes representa a igreja reformada do século XVI, XVII e XVIII. A igreja do século XVI rompeu o paganismo. Iniciou-se a grande reforma protestante. Iniciou-se uma viagem de volta à doutrina dos apóstolos e ao primórdio da igreja. Começou bem, porém a reforma parou no meio do caminho. Aquela igreja ficou mais perto de Roma do que de Jerusalém. Havia influência política, partidarismo e debates teológicos tão duros, obstinados, que aquela igreja condenou muitos à execução pelo crime de heresias. Para esta igreja Jesus disse: conheço as tuas obras, nem tem nome de quem vives, mas na verdade está morta. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não tenho achado as suas obras perfeitas diante de Deus. Se não vigiares, virei como um ladrão, e não sabereis a que horas virei contra ti. Depois da igreja de Sardes, vem a igreja Filadélfia. A igreja Filadélfia representa a igreja avivada, a igreja missionária, a igreja pentecostal do século XIX e do século XX. Os dons voltaram, as línguas voltaram, a cura voltou e a igreja voltou à prática das primeiras obras, porque o movimento pentecostal foi o auge da reforma protestante. Foi no Pentecoste que a igreja nasceu e foi para o Pentecoste que a igreja voltou. Os dons, as línguas voltaram. A igreja tinha uma prioridade no século XX. Era evangelizar, ganhar almas para Cristo. E então, os crentes tinham tanto prazer em evangelizar, no século XIX e no século XX, que quando se cumpriu o último sinal da vinda de Jesus Cristo, eles teriam certeza que Jesus voltaria. No século XX se cumpriu, Israel voltou a ser uma nação. Israel voltou a ser uma nação. A figueira brotou. Não tinha outra mensagem na boca dos pastores, na boca dos pregadores, ao não ser: Jesus breve vem, Jesus breve vem, Jesus breve vem, Jesus breve vem. Eles tinham tanta certeza da vinda de Jesus Cristo que eles acharam
confirmavam que 2000 não passaria. Jesus voltaria no ano 2000. Irmãos, eu aceitei Jesus no ano 1995. E eu recebi o batismo com o Espírito Santo em 1996. Não tem coisa mais magnífica, mais grandiosa que receber a unção, o poder do Espírito Santo. Jovens, busquem o poder do Espírito Santo. Busquem o batismo com o Espírito Santo. Não tem sensação melhor na terra. Então essa igreja era pentecostal. Mas passou o ano 2000 e Jesus não veio buscar a igreja. Muitas pessoas se decepcionaram. Muitas pessoas que esperavam a vinda de Jesus Cristo com tanta certeza, deu lugar a esta igreja de Filadélfia. Teve que dar lugar à igreja de Laodiceia. É o tempo que estamos vivendo. A igreja de Laodiceia na terra. Esses dias, os últimos dias da igreja na terra, é o que nós estamos vendo. A igreja avivada, fervorosa, preparada para subir ao céu, teve que dar lugar a esta igreja. Uma igreja morna, acomodada, autossuficiente dos dias atuais, apática à vinda do Senhor Jesus Cristo, não está preparada para subir. Os dias atuais têm sido os dias mais difíceis na terra. Os pastores estão se oprimindo a pregar a verdade, mas saiba que esta igreja tem uma carta, e a carta está na mão dele. Ele é o anjo da igreja. O que ele nos ensinar, o que esse livro aqui nos ensina, isso aqui nós temos que viver. Nós temos, irmãos, que acordar. Trocou-se a mensagem do céu. Trocou-se a mensagem do arrebatamento da igreja pela mensagem da prosperidade. Trocou-se a mensagem do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus Cristo, pela prosperidade. Hoje a igreja está morna, acomodada, fica preocupada em ajuntar tesouros na terra. Quantos não vêm cultuar, adorar a Deus por causa do trabalho? Tem pessoas que dependem de um patrão, mas tem pessoas que Deus deu a livre, espontânea vontade, deu a graça de trabalhar para si próprio. Mas se sente uma dor de cabeça, deixa de vir adorar. Se sente uma dor aqui, uma dor ali, deixa de vir adorar. Se vai ganhar mais um dinheirinho, que talvez nem seja o que a pessoa espera, deixa de vir adorar. Nós estamos vivendo esse tempo. Queira você ou não, é o tempo que estamos vivendo. A mornidão impera nas igrejas. O mundanismo entrou dentro das igrejas. A igreja que deveria ser imitada, está imitando. A igreja que deveria influenciar, está sendo influenciada. É isso que nós estamos vivendo. Mas cada igreja que sucede inclui a igreja anterior. Aqui tem duas igrejas. Aqui tem dois tipos de cristão. Aqui tem duas igrejas. A anterior era Filadélfia. E os dos dias de hoje é Laodiceia. Mas aqui ainda há uma igreja avivada, pentecostal, fervorosa, que fala em línguas, que profetiza, que prega, que evangeliza e que ainda aguarda o toque da última trombeta. Mas tem também cristãos morno, apático, acomodado do século 21. Deixando as coisas materiais tomar conta do seu tempo. O tempo de adorar a Deus.
o tempo de se arrepender, porque todos nós tem algo a nos arrepender. Oh, Jesus querido, aleluias. A igreja que vai subir vai ser a igreja avivada, fervorosa, pentecostal, que ainda crê no céu, que ainda espera a volta de Jesus Cristo, que sabe, que tem certeza que o Rei dos Reis está voltando. O Rei dos Reis está voltando. Ele vem, igreja. Ele vem. E eu quero te dizer que você que se sente morno, apático, que tem algo que não compara, que não se parece com a igreja que vai subir, essa noite Jesus está dando uma oportunidade. Você pode se arrepender e ser um crente fervoroso, pentecostal, avivado, evangelizar, avançar e estar esperando o toque da última trombeta. Ele vem. Em João 14:1 ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estarei vós também. Eu quero te perguntar, na qual igreja você está inserido? Na qual igreja você está inserido? Na igreja morna ou na igreja quente? Na igreja calada ou na igreja que adora? Na igreja que vai ou na que vai ficar? Na que vai ou que não vai subir? Você está inserido na igreja que será vomitada ou na igreja que será arrebatada? Na qual igreja nós estamos inseridos? Porque ele vem. Em Apocalipse 3:11 ele diz: venho em breve, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos que nos santificar aqui. Ninguém vai se santificar lá. Para ir para lá, tem que se santificar aqui. É muito fácil perder a nossa coroa. É muito fácil perder a nossa salvação. Em Tiago 1:12 diz: o homem a perde quando desobedece. O homem a perde quando desobedece, ou quando a substitui por outros valores. O qual valor você está colocando acima de Deus? O que você tem escolhido que está acima de Deus? O seu filho? Você adora mais o seu filho do que a Deus? O seu esposo? Os seus bens? Porque eu quero te dizer, casa vai ficar, dinheiro vai ficar, joias vão ficar, tudo ficará nesta terra e vai se cumprir. O arrebatamento vai acontecer. Aleluias! Glorificado é o nome do Senhor. Em breve acontecerá o maior casamento da história. O noivo vem. Aleluias! É tempo de nós acordarmos, irmãos. É tempo de nós aconselhar, ensinar os nossos filhos. Nós não podemos deixar a nossa família se perder. Nós temos uma família a apresentar ao Senhor. E não tem que ser culpa nossa, que às vezes o nosso filho não está na direção do Senhor. Eles têm que ser corrigidos. Deus castiga a quem ama. Se nós amamos a nossa família, nós temos
que ensinar o caminho da verdade. Oh, aleluias. Para a igreja de Laodiceia, Jesus disse: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrependei-te. Eis que estou à porta e bato. Se não ouvir a minha voz e abrir a porta, se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, é tempo de nós nos transformar. Nós temos que ver o que está errado, porque vai se cumprir. Todos os sinais já se cumpriram. Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Ele não falou, eu estou vindo. Ele falou, eu estou à porta. Então, ele já está vindo. Nós temos que estar preparados. Ou você quer ver seus filhos sumirem e depois se dar conta do que está acontecendo. Ou os filhos querem ver os pais desaparecerem e depois lembrar do que foi pregado, ensinado pelo pastor da igreja. Mas para a igreja de Filadélfia, Jesus disse: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da grande tribulação. Eu te guardarei. Olha como é maravilhoso ouvir: eu te guardarei, eu te livrarei da grande tribulação. Tudo que está escrito nesse livro, tudo que está escrito nesse livro, o livro mais perseguido da terra, o livro em qual o país é destruído, crentes são mortos nos dias de hoje, em países como a Coreia do Norte, em países como a China. Vocês têm internet, tem que ser bem aproveitado, procurar o que está acontecendo. Não se preocupar com o status, se está bonito ou se está feio. Você tem que se preocupar com a sua salvação. Você tem que se preocupar com o que Jesus está achando da sua vida. Só quem vai subir é aquele que crê. Só quem vai subir é aquele que está vivo. Jesus não vai levar uma igreja morta. E essa é a última geração da terra. Não haverá outra. Jesus vai voltar nessa geração. Muitos que estão aqui não experimentarão da morte, não descerão à sepultura, porque ele em breve vem. Jesus breve vem. Ele diz que em Mateus 24 está escrito que quando a figueira brotasse, era a última geração que veria. Ele veria nessa geração. E é nessa que ele vai vir. Talvez muitos dos nossos filhos nós não veremos moço, mas vai estar na glória. Nós seremos arrebatados. Quem crê? A igreja Filadélfia está aqui? A igreja Filadélfia pode adorar o Senhor? Aleluias! Em Apocalipse 1:9, Deus não disse, eis que ele virá. Ele disse,
Eis que ele vem. Eis que ele vem. O processo da vinda de Jesus Cristo já iniciou. Todos que estão prestando atenção ao que está acontecendo no mundo, que está ligado, que está perseverando e que lê a palavra de Deus, que vem nos ensinamentos, que escuta o que o nosso pastor fala. Ele deu um ensino sobre o avivamento. Aqui. Todos que obedecem essa palavra vai subir. Porque todos que crê, que obedece à vontade do Senhor, que se arrepende, que deixa, que renuncia o que lhe atrapalha a sua vida com Deus, vai subir. Ele disse que nos guardará. Ele nos tirará dessa terra. Antes da grande tribulação. Nós já estamos sofrendo, irmãos. Nós já estamos sofrendo. Já tem comentários que o Brasil sofrerá grandes tribulações ainda. Já tem comentários que nós não vamos poder usar a Bíblia. E as pessoas parecem que estão dormindo. Estão preocupados com bens materiais. Estão preocupados com status. Nós cristãos temos que estar preocupados que o Apocalipse vai se cumprir. Nós temos que estar preocupados com a nossa salvação. Ele voltará. Tudo que está escrito vai se cumprir. Nós temos que estar firmado nas promessas do Senhor. A igreja que anterior, talvez no meio do caminho muitos desanimaram. Então deu lugar a essa geração de crentes fracos. Talvez os ensinamentos em muitos lugares, ou até nosso mesmo, em nossa casa, nós não criamos os nossos filhos como nossos pais nos criou. Não é verdade? Era muito mais rigoroso. Mas olha o que nós nos tornamos. Talvez o nosso ensinamento se afrouxou. De geração a geração. De pai aos pais. E, dando lugar à igreja de Laodiceia, deu lugar a coisas que aborrece ao Senhor. Então, nós temos que ter mudança. Nós temos que ser transformados. Nós temos que ter a nossa salvação garantida. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele vem, igreja. Ele vem. A igreja se coloque de pé, por favor. Aleluias. Aqui é maravilhoso participar dos cultos, aonde nós vemos pessoas, vem pastores, o nosso pastor ensina o caminho. Nós sentimos muito a presença de Deus aqui neste lugar. A presença de Deus, a glória de Deus sempre está aqui neste lugar, nós sentimos. Mas não há nada que se compare com a glória que nós vamos viver. Não há nada que se compare com a glória que nós vamos viver. Nós não podemos deixar nada deste mundo ocupar o lugar de Deus, ocupar o lugar do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos deixar nada do mundo ocupar o lugar do Senhor Jesus. A igreja pode vir aqui toda à frente. Vamos adorar o Senhor. Aleluias. Grande Deus. É tempo de ouvir. É tempo de ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com cada
aqui nessa noite. Aleluias. Grande é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Não é tempo de pararmos. É tempo de perseverarmos até o fim. A batalha não acabou. Nós não podemos tirar a nossa armadura de guerra. O diabo ainda está em pé. O diabo ainda está em pé, lutando contra as nossas vidas, lutando contra a nossa salvação. Nós temos que estar firme e com a espada desembainhada, lutarmos, perseverarmos até o fim. Aleluia! Ele vem, igreja, adore ao Senhor. Aleluia! Oh, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia!